Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Glória a Jesus. Deus. Graça e paz. Amém, Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Aqui estamos em MGA, João Pessoa, Amém. Paraíba. Glória a Deus. Eu sou o pastor Francisco Lira. Essa é a pastora Célia. Glória a Jesus. Presbítero Souza. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus é bom. Glória a Deus. Jesus é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele é bom. Glória a Deus. Aleluia. Vai, pastor. Quer que eu pegue para você? Tá bom, pastor. Mostra o senhor aqui, mostra o senhor aqui. Aleluia. Vamos fazer uma breve confissão. Meu Deus e meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus. Aleluia. Está escrito: crescendo na graça. Hoje, meu Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Reconhecemos, Senhor, o Senhor em todos os nossos caminhos, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todos sempre. Aleluia. Aqui, Senhor, a tua palavra, meu Pai, que é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, que lava, purifica, renova, restaura. Obrigado, Senhor, por entendimento. Que nesta noite, Senhor, venha revelar a tua palavra, dar entendimento a todo aquele, Senhor, que ouvir, que participar, Senhor, que lê, ó Deus, a tua palavra, Senhor, revela nesta noite para que ela não volte para o Senhor vazio, ó Deus, aleluia, pois sabemos, Senhor, que o Senhor não revelar, Senhor, ó Deus, o povo, Senhor, não irão entender, ó Deus, pois a palavra é do Senhor, só Tu podes revelar. Então, Senhor, revela para nós, revela para, Senhor, que estão aqui, revela, Senhor, para aqueles, Senhor, que nos assiste pela internet, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, esteja conosco, Senhor. Ó Deus, nesta missão de levar, Senhor, a Tua palavra, ó Deus, aqueles, Senhor, que estão com sede, que estão precisando, necessitar, Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém, Jesus, e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia. Glória a Deus. Não é nada disso, não tem nada aqui crescendo na graça. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Só tem um aqui. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Separei e devolvi para a paz. Aleluia. Tudo ao vivo. Glória a Deus. Ao vivo é assim mesmo. Glória a Deus. Amém? Hoje, amado, é aquela série crescendo na graça de Deus. Amém. Amém? Crescendo na graça de Deus, esse é o título, esse é o tema de hoje.
crescendo na graça de Deus. Hoje é a sexta, a parte 6. Glória a Jesus, aleluia. Hoje é a parte 6. Amém? Hoje é a parte 6. Crescendo na graça. Aleluia. E crescer na graça, parte 6. Veja que nós estamos na parte 6. E vai continuar, né? Porque o assunto é infinito, né? Crescer na graça, o assunto é infinito, ele não finda. Graça não tem fim. Amém? Aleluia. Então, esse ministério Graça e Apostolado, né? Glória a Deus por esse ministério, louvado seja o nosso Deus. É um ministério profético e apostólico, né? Estamos debaixo de apostolado, né? Glória a Deus. Só pode ter esse nome, ministério profético e apostolado, e cumprir esse ofício, né? Se seus ensinos e fundamentos estão baseados e firmados nos ensinos apostólicos. Amém? Dos 4 apóstolos que nós temos agora, né, na nova aliança, temos 4 apóstolos de fundação. Então, se os ensinos e fundamentos estão baseados e firmados nos ensinos apostólicos desses 4 apóstolos, então nós estamos bem. Glória a Deus. Amém? Esses 4 apóstolos, quem é? Paulo, Pedro, João e Tiago. Amém? Paulo, Pedro, João e Tiago. Mas principalmente os ensinos de Paulo, pois foi especificamente enviado, feito apóstolo para pregar e ensinar os gentios, que somos nós. Amém. Glória a Deus. Amém? Então nós estamos, como ele mesmo disse, o apóstolo Paulo, né? Sendo meus imitadores, nós estamos aqui imitando a Paulo. Glória a Deus. Amém? Né? Esse é o nosso alvo, né? Essa é a nossa visão. Glória a Deus. Amém? Amém. Ora, em Atos 9,15 nós vamos ver isso. Atos 9,15. Atos 9,15. Amém. Pode ler. Glória a Deus. Atos 9,15. Amém. Pode ler. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Glória a Deus. Amém? Amém. Então veja só. Isso aqui foi quando Paulo foi para Damasco, né? E teve aquele encontro com Jesus. Aqui no versículo 15, o Senhor diz para Ananias, né, que iria fazer oração, né, para que Paulo voltasse a enxergar, não é isso? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, glória a Deus, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Quem? Paulo. Glória a Deus. Atos 13:47. Amém.
Aí aqui já o apóstolo Paulo, né, testemunhando a seu respeito, falando, né, o que o Senhor falou para ele. Amém? Atos 13, 47. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, veja, aqui está esclarecendo quem é o apóstolo, né, o apostolado que nós temos que estar debaixo. Amém? Ora, Pedro, Tiago e João é o apóstolo de fundação? É. Mas os ensinos, o que Pedro, Tiago e João pregou, serve para nós? Quando ele prega para a igreja, algumas coisas, quando ele prega para a igreja, servem para nós. Amém? Mas quando ele prega para o judeu, aí serve para o judeu. Porque eles foram designados apóstolos para os judeus. Amém? E Paulo para os gentios. Aqui no versículo 47. Atos 13, 47. Aleluia. Olha só, é importante para o crente que quer crescer na graça. Ele precisa crescer. Amém? Todo crente, ele precisa crescer. Precisa e tem que crescer. Senão, Vai ficar menino para sempre. vai ficar menino para sempre. Tomando leite para sempre. Né? Papinha, chuquinha, né? Mamadeira, entendeu? Para ele crescer, ele tem que entender o apóstolo para os gentios, o apóstolo para nós, o evangelho para nós. Mateus, Marcos, Lucas e João foi o evangelho para os judeus. E foi anterior à cruz. Glória a Deus. Amém? Agora, para nós, Deus escolheu, quando Deus designou os seus discípulos, né, Ele ordenou que não fosse pelas cidades, pelos caminhos dos gentios e pelas cidades samaritanas, mas sim as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém. Amém? Por que não para os gentios? Porque Jesus falou para eles não irem pelo caminho dos gentios, não irem até os gentios, porque já estava determinado de antemão, Amém. né, alguém que Deus levantaria para ir para os gentios, para pregar para os gentios. Versículo 47, né, Atos 13, 47, depois diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, aliás, aqui é o 46. É que eu estou lendo o 46, eu vou terminar de ler. Comecei, deve ser propósito de Deus, né? Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister, era preciso, né? Todos estão assim, era mister, era necessário. Convém, né? Era o quê? Convém. Convém? Convém. Convém? Convém aí, Convém. Convém? Entendeu? Então, o meu aqui diz, era mister. Ou seja, era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Vós quem? Judeus. Os judeus. Amém? Paulo diz, era necessário que a vocês, a nós judeus, se pregasse a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e aí como é que chama? Rejeitar também? Rejeitais também. E não vos julgais digno da vida eterna. Eita, Paulo pegou pesado, não? Vocês julgam indigno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Glória a Deus.
Amém? Aí nós nos alegramos. Obrigado. Não? Glória a Deus. Pois não havia nada para nós. Você vê, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não encontra. Nós não nos encontramos lá. Lá só se encontra o quê? Judeu. É ou não é? Judeu. E vagamente samaritano, né? Tá? Mas nós não estávamos lá. Aí versículo 47, né? Aí Paulo diz, por quê? Por que Paulo diz que nós nos voltamos para o gentio? Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Paulo está citando o quê? Muito. Paulo está citando Isaías 49:6. Amém? Paulo está citando Isaías 49:6. Pois Deus já havia, através de Isaías, né? Amém. Trazendo essa palavra profética que escolheria, que havia alguém escolhido já, entendeu? Para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus aos gentios, que não seria aqueles discípulos de Jesus, que não seria eles, quando Jesus disse, não vá pelos caminhos dos gentios, né? Só faltou Jesus dizer, não vá pelos caminhos dos gentios, porque já existe um escolhido para isso, amém? Jesus só faltou dizer isso. Por quê? Porque se quem conhecia, era só ir lá em Isaías. Quando Jesus disse, não vá pela cidade dos gentios, pelo caminho dos gentios. Se alguém ali está escutando e conhecer essas escrituras, é porque lá, através de Isaías, Deus já prometeu que haveria alguém escolhido para ir para lá para os gentios. Amém? 49:6. Ele diz, para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Entendeu? Então, entendeu que Paulo está citando Isaías 49:6? Amém? Entendeu sim ou não? Sim. Pois é. Então, o apóstolo Paulo, veja que predestinado, eleito e escolhido para ser o nosso apóstolo. Amém? Agora, você ouve isso em algum lugar? Você escuta esse tipo de ensinamento em alguma igreja? Se você ouve, se você escuta, se há esse tipo de ensinamento, então você está bem. Mas se você não ouve, então tu está mal. Porque não está ensinando São João e Moisés. corretamente. Amém? Porque Moisés, entendeu? Moisés, o ensinamento de Moisés foi anterior à cruz. Foi até Jesus vir. O ensinamento de Moisés, ou seja, lembra de João Batista que veio preparar o caminho do Senhor? Quando Jesus chegou, já não havia mais necessidade de João Batista continuar preparando o caminho. Ele deveria seguir Jesus agora. Glória a Deus, amém? Moisés, a mesma coisa. Moisés, ele guiou o povo até Cristo, até Jesus. Por isso Jesus disse, né? A lei e os profetas duraram até João Batista, né? Quer dizer, quando João Batista chegou, a lei e os profetas findou ali. Glória a Deus. O João Batista, o último profeta, terminaria ali. Agora é quem? É Cristo. Amém? Amém. Agora é Cristo. Lá no Velho Testamento se falava fé em Deus. Deus te abençoe. Hoje não é fé em Deus, hoje é fé em Jesus Cristo. Hoje é fé em Cristo. Hoje é aquele que está em Cristo, a nova criatura. Glória. Amém? Aquele que está em Cristo, Jesus, é nova criatura.
não é mais fé em Deus, é fé em Jesus. E fé em Jesus é crer em tudo que Ele fez na cruz, quando Ele diz que tudo está consumado. Mas consumado o quê? Tudo. Todas as promessas de Deus, mais de 8.000 promessas, Ele estabeleceu na cruz para nós. Amém. Glória a Deus. Amém? Ora, também vamos ler 1 Timóteo 2:7. Amém. Amém. Glória a Deus, pode ler. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Aleluia. Amém? Amém. Então quem é o nosso apóstolo? Apóstolo Paulo. Glória a Deus. Amém? O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Glória a Deus. Hoje é claro, né, nós temos o nosso apóstolo Marcos Gomes, né, que imita Paulo. Glória a Deus. Amém? E nós estamos debaixo desse apostolado. Glória. Amém? Amém. Nós estamos debaixo desse apostolado. Glória a Deus. Então, para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador, veja só, pregador, apóstolo e doutor, ou seja, mestre do gentio na fé e na verdade. Aleluia. Aleluia. Amém? É como ele diz lá em Gálatas, tá? Em Gálatas 8. Ainda que nós mesmos, Gálatas 1:8, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pregue um outro evangelho, além do que eu tenho pregado, seja amaldiçoado. Por quê? Não foi escolhido um outro apóstolo, um segundo apóstolo para os gentios, somente Paulo. Amém? Pregador, apóstolo e mestre, né? Doutor. Amém? Para nós, para os gentios. Nós devemos seguir os ensinamentos de quem? De Paulo. Amém? E os ensinamentos de Pedro, Tiago e João? Para os judeus. E nós não somos judeus. Alguma coisa serve, porque algumas palavras são ditas para a igreja. E nós somos igreja. Amém? Mas quando é doutrina, é para os judeus, não é para nós. Aleluia. Romanos 11:13. Amém. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Aleluia. Vê? Novamente. Porque convosco falo. Ele está falando com quem? Um gentio. Convosco falo, gentios. Mas Paulo está falando com quem? Com os gentios. Amém? Que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Aleluia. Então, apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Glória a Deus. Amado, estamos abençoados. Estamos em fase de crescimento. Estamos em fase de crescimento espiritual. Amém? Você crê Amém. que estamos em fase de crescimento espiritual? Estamos crescendo na graça. Aleluia. Glória a Deus.
estamos crescendo na graça, estamos em fase de crescimento espiritual e abençoado. Eu quero dizer para você que um adulto na fé, na graça, um adulto na graça, não adulto fisicamente, mas adulto na fé, na graça, vale por 1000 crente menino. Sabia? Amém? Amém. Mas, pastor, então, quando eu me tornar adulto na fé, na graça de Deus, quando eu crescer e já na estatura de adulto, eu vou valer por 1000 crente menino? Isso mesmo. Eu prefiro você, adulto na fé, crescido já, do que 1000 meninos, 1000 crentes meninos. Amém? Porque o menino na fé, ele só vai dar o quê? No trabalho. Trabalho. Obviamente, né? Só vai dar trabalho. Só trabalho. Agora, o adulto na fé, ele vai o quê? Me ajudar. Você está entendendo? Ele só vai me ajudar. Amém? Veja, né? Que o menino, agora imagine 1000 crentes meninos. Já pensou o trabalho que vai dar? Agora, um adulto na fé, ele só vai me ajudar. Amém? Só vai me ajudar. Ele vai ser digno de confiança, vai merecer confiança. Amém? Não vou ficar preocupado se ele vai falar as palavras certas, se não vai. Já o menino, eu não posso mandar um menino atender alguém, porque eu não sei o que ele vai falar para aquela pessoa, tá? O menino pode falar uma palavra ali e matar aquela pessoa, aquele crente, ou alguém que está chegando, alguém que quer ser crente, né? Pode uma palavra matar. Amém? Como aqueles profetas, né, que foram colher folhas para fazer Uma sopa. a sopa, né? E colheram lá fruto venenoso. Aí o profeta gritou: meu pai, morte na panela. Entendeu? Por quê? Porque eram meninos, não tinham experiência, não conheciam, eram meninos. Assim, um grande menino faz. Eles vão orientar uma pessoa e pode dar uma palavra de morte. Amém? Né? Outro dia, eu estava falando com uma pessoa, né? E aí um outro crente, aí vai dizer: não, você tem que ser. Não, pelo amor de Deus, nada disso. Não faz nada disso não. Tudo isso acabou, tudo isso entendeu? Quer dizer, a palavra que a pessoa foi dar, era uma palavra de morte, para matar, para atrasar, para estacionar, para prender, acorrentar o crente ia ficar parado, não ia crescer. Amém? Você tem que dar palavra para o crente, né, crescer na graça. Glória a Deus. Amém? Então estamos em fase de crescimento. Olha só uma palavra, né, de um apóstolo dos judeus, que serve para nós, que não foi para o judeu, foi para a igreja, né? Esse apóstolo, ele fala essa palavra para a igreja, né? O apóstolo Pedro, entendeu? Segundo Pedro 3, ele fala para a igreja. Glória a Deus, amém? Então, esse ensinamento nós podemos receber porque ele falou para a igreja. Amém? É uma aposta de fundação. Segundo Pedro 3,18. Segundo
Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Amém? Amém. 2 Pedro 3, 18, né? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescer, ou seja, antes de qualquer coisa, cresça na graça. Amém? Cresça na graça. Aleluia. Antes de qualquer coisa, cresça na graça. O alimento cru já era bom e nos fortalecia, pois vivíamos debaixo da unção por fé, ministrando os dons espirituais. Quanto mais o alimento cozido que já nos foi preparado. Glória a Deus. Amém? O que significa? O alimento cozido. O ensinamento dos apóstolos. Já vem cozido. Já vem pronto. Revelado. Amém? Já vem revelado. Eu não sei por que tanta rejeição nas mensagens já interpretadas e reveladas. Só querem saber de quem? Mateus, Marcos, Lucas, João, Isaías, Salmo, Jeremias, Zacarias, né? Neemias. Ora, culto de doutrina baseado, fundamentado no livro de Neemias. Aí é dose. Amém? Glória a Deus, aleluia. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus. 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1. Aleluia. Antes crescei na graça e no conhecimento. Veja, ensinamento de quem? O apóstolo Pedro. Mas por quê? Porque ele falou aqui para a igreja. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Primeiro Timóteo 1,12. Cadê o versículo? 1 Timóteo 1,12. Do 12 vamos dizer, do 12 ao 14. A graça de Deus concedida a Paulo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glória Glória a Deus. Amém? Amém. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia porque eu fiz
por ignorância, porque finge ignorante na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, nosso Senhor. Amém? Nessa epístola, teremos por base central a instrução apostólica de Pedro para a igreja que somos nós. Amém? Então veja que quando Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento, ele está falando para a igreja que somos nós. Amém? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Então ele está falando para a igreja que somos nós. Tudo começou com esse texto, né? O MGA começou com esse texto. Amém? Crescer na graça. Glória a Deus. Crescer na graça e no conhecimento. Glória a Jesus. Crescer na graça e no conhecimento. Agora sabemos que crescer na graça não é uma fase. Amém? Crescer na graça não é uma fase como uma tribulação, né? Como um deserto. Um deserto é o quê? É uma fase que vai passar. Amém? O crescimento não é uma fase. Crescer na graça não é uma fase do crescimento cristão. Não é. Aí cresceu, acabou, já cresceu. É como menino, deixou de ser menino, né? Deixou de ser menino. Aí deixou de ser menino, aí, então aquela fase acabou. Agora, o crescimento na graça, ele não é uma fase, ele é eterno. Amém? E se for uma fase, quero que todos saibam que é uma fase, o quê? Eterna. Amém? Se for uma fase, então é uma fase eterna. Então, não é uma fase. E se for uma fase, é uma fase eterna. Amém? O crescimento, o crescer na graça e no conhecimento. Todo crente que já nasceu de novo pode, deve, tem que crescer na graça. Amém? Todo crente que nasceu de novo. Espera aí, como assim nasceu de novo? Nasceu de novo. Jesus falou para Nicodemos, né? Importa nascer de novo. Você é mestre. Você é mestre, mas espiritualmente você é um menino. Você precisa nascer de novo. E depois de nascer de novo, precisa o quê? Crescer. Amém? Ora. Aleluia. Todo crente que já nasceu de novo pode, deve e tem que crescer na graça. Eis o motivo de muitos, ou seja, poderemos dizer até mesmo a maioria, né? Crente estarem nas igrejas há tantos anos e não passam de bebês na fé. Amém? Não passam de beber na fé. Veja Hebreus 5:11.
Cadê? Advertência contra a apostasia. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Lentos por quê? Porque são meninos. Veja o 12. O que diz o 12? Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Amém? Porque são meninos. Né? Há tantos anos na igreja e continuam bebês na fé. Amém? Continuam bebês na fé. Eu converso com pessoas, com vários crentes, entendeu? E aí você percebe que eles são bebês na fé. Eles não entendem. Porque você está falando de algo, para ele, você está falando de coisas extraterrestres. Não é coisa da terra. E realmente é coisas sobrenaturais. Porque quando você vai falar de Deus, não tem nada a ver com a terra. Amém? São coisas espirituais, coisas sobrenaturais. Amém? A visão é essa: após nascer de novo, né? O próximo passo é o quê? Crescer na graça de Deus. Amém? Amém. Diga, crescer na graça de Deus. Crescer na graça de Deus. Esse é o próximo passo depois de nascer de novo. Amém? Quando nós nascemos de novo, ou seja, quando é ele, porque nós nascemos depois da cruz, né? Jesus, na cruz, a velha criatura adâmica, né, morreu com Cristo na cruz, foi crucificado com Cristo na cruz. Então nós nascemos depois da cruz, tudo isso já tinha acontecido. Nós nascemos ainda com essa velha criatura? Não. Sim ou não? Não. Não? Não. Então, nós não nascemos mais com essa velha criatura, né? Então, já nascemos como se tivéssemos nascido de novo. Mas esse nascimento, nascer de novo, só é evidenciado quando nós temos um encontro com Jesus. Amém? Como Paulo teve um encontro com Jesus. Ou seja, como Jesus falou: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Quando nós ouvimos a voz de Jesus e fomos até Jesus, né, o novo nascimento foi evidenciado. Amém? Então, ali nós nascemos de novo. Estávamos no mundo, perdido. Aí tivemos um encontro com Jesus. Nascemos de novo. Agora, qual é o próximo passo? Crescer. Crescer na graça de Deus. Amém? Crescer na graça de Deus. Só consegue crescer aliás, só não consegue crescer na graça de Deus quem ainda não nasceu. Amém? Ou seja, aqueles que nasceram de novo, tiveram encontro com Jesus, né? Tem muitos crentes que são bebês da fé, tem? Então, eles são bebês por quê? Porque nasceu. Eles são bebês por quê? Porque ainda não nasceu? Não, são bebês porque nasceu. Então eles podem crescer? Pode. Quem ainda não nasceu, ou seja, quem ainda está perdido no mundo, não pode crescer na graça. Mas quem nasceu, pode. Mas então, por que existem tantos meninos? 90% dos crentes são meninos. Por quê? Porque não tem um ensinamento correto. Entendeu? Não tem um ensinamento correto. Doutrinas e costumes. Porque o que acontece? Nas escolas físicas, o que acontece nas escolas? A criança,
com 5 anos, né? Ela não chega lá e o professor vai ensinar coisa de faculdade. Vai? Não vai ensinar coisa de faculdade. Vai ensinar as coisas da idade dela. E aí ela vai crescendo, né? 1º, 2º ano, 3º ano, e aí por aí vai. Amém? Quer dizer, ela vai, cada ano, um ensinamento diferente. Não é isso? Mas se o ensinamento dessa criança for sempre como é que chama? Jardim primário. Berço, né? Berço? Berçário. Para a escola. Berçário? Jardim, para a escola é jardim. Jardim, vamos chamar de jardim. Jardim de infância. Se sempre for de jardim, a criança está com 10 anos e o ensinamento de jardim, ela não cresce. Vai buscar papel. Entendeu? Ela não cresce, ela tem capacidade de crescer, né? Mas não cresce por quê? Porque os ensinamentos estão errados. Entendeu? Sim ou não? O ensinamento é errado. Assim na igreja, entendeu? Se o ensinamento for sempre para bebês, eles vão ser sempre bebês na fé. Né? Como foi lido Hebreus 5, 11, 12, né? Entendeu? Ainda necessito de alguém que vos ensine quais são os primeiros, os princípios elementares da palavra de Deus, o ensinamento. Quer dizer, quais são os princípios? Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu? Quer dizer, ficam presos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja, o crente está com 40 anos de igreja, 40 anos de convertido, 40 anos, né? E como crente, e ainda sendo ensinado o quê? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nunca acaba. Isso é o quê? Isso é jardim. Amém? Isso é jardim. Ele não tem um alimento só. Por quê? Mateus, Marcos, Lucas e João. E é evangelho para o judeu, nem é para nós, nem é para o gentio. Se não consegue crescer, só não consegue crescer quem ainda não nasceu. Deus não quer que em seus hospitais, suas igrejas, né, apenas haja nascimento, mas também crescimento. Glória a Deus, amém? Mas também que haja crescimento nas igrejas. Entendo por revelação que crescer é mais importante do que nascer. Porque nascer e não crescer é quase que inútil, né? Porque a pessoa não consegue desenvolver. É como uma planta que nunca dá fruto, uma planta que não cresce. Tem uma planta que não cresce? Pensa comigo. Imagine uma maternidade. Pensa comigo. Imagina aí uma maternidade. Imaginou uma maternidade? Onde nascem centenas de crianças. O que seria dos pais? O que seria dos seus pais se elas não crescessem? 20 anos você trocando fralda, né? A criança está lá 20 anos trocando fralda, acordando madrugada, dando chuquinha, né? Mamadeira, papinha, entendeu? Olha só, porque são trabalhos, entendeu? Que estressa, é ou não é? Estressa os pais. Já pensou? Hoje eu passei ali, aí tinha um jovem ali com 3 filhos. Esses 3 filhos, né, chorando de madrugada para trocar fralda. 20 anos fazendo isso, 40 anos, 60 anos, 70 anos.
70 anos. Trocando as fraldas dos filhos. Porque não cresceu, imagina. Que coisa terrível é o que acontece nas igrejas. Amém? Nas igrejas estão cheios de bebês na fé. 90% não cresce. São bebês na fé. Já faz 20 anos que ela nasceu e ainda continua dependendo, tomando chuquinha, mamadeira, papinha, sendo carregado no colo, pois só nasceu. As igrejas por aí estão cheias, né? As igrejas por aí estão cheias de pessoas que só nasceu. Amém? Não cresceu. Infelizmente, está assim de criança nas maternidades de Deus, que até ontem só tinha nascido. Até ontem só tinha nascido. Até ontem, sim, até ontem só tinham nascido. Pois declaro e profetizo que a partir de hoje, Amém. que a partir de hoje você nunca mais será a mesma pessoa. Glória. Sabe como é difícil crescer na graça? Quando o ensinamento é rejeitado. Não tem como crescer. Abra sua mente, deixa Deus iluminar a sua mente e receba, veja na palavra de Deus. Confere na palavra de Deus. Amém? Confere na palavra de Deus. Chuquinha, nunca mais. Papinha, nunca mais. Diga chuquinha, nunca mais. Suquinho nunca mais. Papinha, nunca mais. Papinha nunca mais. Amém? Tem crente no programa Leite e Pão. Sabe? Então vamos comer alimento sólido. Glória a Deus. Comer alimento sólido. Quando eu era menino, falava com menino. 1 Coríntios 13, 11. 13, 11a. Amém. Pode ler. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Acabei com as coisas de menino. Olha, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Veja, falava, pensava, raciocinava como menino. Amém? São três coisas que impedem o crescimento na graça de Deus. Amém? Na graça e no conhecimento. O que? Falar como menino, pensar como menino, raciocinar como menino. Veja como são as atitudes de quem ainda é menino diante de Deus. Amém? Falava como menino, pensava, raciocinava. Note que as três atitudes caracterizam um menino que somente nasceu. Falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Só nasceu. Amém? Não me responda, somente ouça. O que você fala? Veja, como menino falava como menino. O que você fala? Como menino pensava como menino. O que você pensa? Quando o menino raciocinava como menino. O que você raciocina? O mesmo apóstolo Pedro que nos mandou crescer na graça, 1 Pedro 4:11. Amém.
pode ler. Primeiro Pedro 4:11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a honra, a glória, o poder para todos sempre. Amém? Amém. Observação. Percebemos facilmente que uma pessoa, um crente, que não fala segundo as palavras de Deus, é porque ainda não cresceu na graça. Amém? Porque quem cresceu na graça fala segundo as palavras de Deus. Amém? Porque não tem outro interesse. Não cresceu ainda na graça e no conhecimento. Só nasceu. O crente que só nasceu, você percebe quando ele fala. Ele não fala segundo a palavra de Deus. Amém? Eu tive um pastor no meu início da caminhada, né? Aí nas reuniões de obreiro, na época eu era obreiro, né? Aí ele falava assim, quando eu quero conhecer o obreiro, como é que ele está, é só deixar ele falar. Porque as palavras dele vai declarar quem ele é, ou seja, como ele está, se ele está bem ou não. Porque ele vai, quando ele falar, se for segundo a palavra de Deus, então ele está bem. Amém? Então ele está bem. Mas se as palavras dele não for segundo as palavras de Deus, não é? Aí deixa o obreiro falar, deixa a pessoa falar. Aí a pessoa fala, só murmura, porque ainda não cresceu. Só nasceu, não cresceu na graça. A pessoa só fala como um outro pastor dizia, né? Fale hoje o que você quer colher amanhã. Então ele só vai falar a palavra de Deus, só vai falar positivamente. Amém? Não vai murmurar. Concorda comigo, sim ou não? Amém. Amém? Aleluia. O que você fala, o que você pensa, o que você raciocina. Então, examine a si mesmo e você vai ver se você cresceu na graça ou você ainda é menino. Não esqueça, né? Não somente anote os versículos, como também sublinhe aí na sua Bíblia, entendeu? Para quando você passar, aí você lê, né? Glória a Deus, amém? Então, quando o crente não fala segundo a palavra de Deus, não pensa segundo a palavra de Deus, não raciocina segundo a palavra de Deus, não cresceu na graça e no conhecimento, só nasceu. Amém? Só nasceu. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses 4, 7 e 8. Pode ler. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisso pensai. Aleluia. Amém? Nisso pensai. Oh, Deus do céu. Como é difícil você encontrar um crente assim. Sim ou não? Difícil você encontrar um crente que segue esse ensinamento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, veja, Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração. O nosso coração está guardado. Glória a Deus. Amém? A vossa mente, né? O vosso coração, guardará o vosso coração e a vossa mente. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está guardado. Agora, quanto ao mais, aqui, maravilha, né? Quanto ao mais, a nossa vida, né? Quando estamos aqui reunidos como igreja, todo mundo é santo, não é? Todo mundo é santo, até o bode. Né? Até o bode que se veste de ovelha, né? Vem da igreja, é um santo, bota uma gravata bem vermelha, né? Aí vem aqui pro corpo bem vermelho para que todo mundo veja, né? Até o bode é santo na igreja, né? Mas quando ele sai, aí ele se revela quem ele é. Entendeu? É lá que acontece isso aqui que ele está dizendo assim: quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisso pensai. Pensa nessas coisas, nas coisas puras. Né? Tem gente que só pensa em coisas impuras. Pensa nas coisas puras, nas coisas boas, se há algum valor, alguma virtude. É nisso que devemos pensar. Amém? É nisso que devemos pensar. Glória a Deus. Um outro erro de quem só nasceu é os seus raciocínios. Mais uma observação. Não estou dizendo que não é importante nascer, mas só nascer. Amém? Só nascer. Após o nascimento, após nascer, é preciso urgentemente crescer. Se você pensar bem, perceberá que quem teve um nascimento normal crescerá normalmente. Amém? Quem teve um crescimento normal crescerá normalmente. Mas tem gente que nasceu não de forma normal, né? Aí não cresce. É um nascimento da água e do Espírito. Que João fala, né? João 3,5. João, né? Que chamam de Evangelho de João 3, versículo 5. Jesus fala para quem? Nesse 3,5. Nicodemos. Para Nicodemos. Pode ler. Quem achou? Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém? Quem não nascer da água e do Espírito. Olha os ensinamentos que se recebem. Qual os ensinamentos que se recebe nas igrejas? Nascer da água é o quê? Da palavra. Não ensina isso, não. Não, nascer na água é batismo nas águas.
Batismo nas águas. É o que ensina. Né? Nascer da água é nascer do batismo nas águas. E nascer do Espírito é ser batizado do Espírito Santo. Não é isso que ensina? Ensina menos o quê? Errado. Entendeu? Porque nascer da água é nascer da palavra de Deus. Amém? A água é a palavra de Deus que nos lava, nos limpa e nos renova. Glória. A palavra de Deus nos lava, nos limpa e nos renova. Amém? E o Espírito, nascer do Espírito, é a manifestação de Deus em nós, a própria vontade de Deus. Como João mesmo disse, João 4:24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia. Amém. Então, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Né? Veja aí o que João diz no capítulo 1 de João, capítulo 1 de João, versículo 13. Amém. Os que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Nasceram de Deus. Aleluia. O Espírito, nascer do Espírito, é a manifestação de Deus em nós. A própria vontade de Deus. Amém? A própria vontade de Deus, como a gente vê aí no versículo 13 do capítulo 1 de João. Veja o que o apóstolo Paulo disse a respeito dos raciocínios. 2 Coríntios 10:5. Tem hora, está marcando a hora aí? Ué, o tempo? Tá. Marcando só está ouvindo, marca tempo então. Marca o tempo não. Que ela não fez. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Uma hora, Coríntios 10:5. 1h40. 2 Coríntios 10:5. 1h40. 1h40. 2 Coríntios 10:5. Né? Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Olha só. Segundo Coríntios 10:5. É? 10:5, né? 10:5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Amém. Ora, Paulo diz a respeito dos raciocínios: derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o entendimento de Deus. Amém? 2 Coríntios 10:5. Glória a Deus. Nós vamos terminar aqui e vemos que vai ter uma parte 7. Amém? Amém. A hora já avançou e a gente não tem mais tempo. E glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Eu vou só... Vamos parar aqui mesmo. Glória a Jesus. O raciocínio. Os raciocínios humanos, teorias teológico, racionais e, por fim, teológico tradicionais, por sua vez,
são altivos, soberbos e orgulhosos, espiritualmente falando. Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Amados, abençoados, que o Espírito Santo ilumine o entendimento de vocês e que a vida de vocês, como eu falei lá atrás, que nunca mais será a mesma, né? Chuquinha, papinha, nunca mais, amém? Que você realmente venha crescer na graça e no conhecimento. E domingo nós estaremos aqui com a parte 7 dessa série Crescendo na Graça de Deus. Carol Aline está assistindo. Carol Aline. Carol Aline, graça e paz, que haja anjo a teu favor, ministrando bênçãos, vitória, conquista e uma semana abençoada para você. Glória a Deus, graça e paz. Graça e paz. Amém, Jesus.